A paraciência por trás da história lúdica de Harry Potter. Sincronia de pensamento. Os poderes mentais e astrais da quinta dimensão. Intuição. Déjà vu. O que tem em comum todas essas coisas enumeradas aqui? Harry Potter é um conto ficcional. Ele foi criado, mas baseado em fatos. Fatos parafísicos. Não são coisas comuns, familiares, de uma vida cotidiana linear. Quem escreve essas histórias está pegando com o filtro, vejam, o filtro social, para que não extrapole, porque as pessoas não entendem o sobrenatural, até mesmo por chamar de sobrenatural, é porque não entendem o sobrenatural, que é natural. Então chega a um ponto que quem conhece essas coisas, por exemplo, um eureka, um êxtase, uma projeção lúcida em qualquer plano, seja a projeção aqui mesmo, ter uma vida desapegada, fica comum. É o mesmo que você tomar café pela manhã. Já não tem mais mistério e nem entusiasmo no fato de que eu uso a alma conscientemente para alguma coisa, ou que eu acesso o espírito, me desapego de tudo, desapareço em forma. Isso é muito comum para quem já vem fazendo isso sem medo. Tem pessoas que têm medo de agulha e falam de espiritualidade, de consciência na matéria. Dizem que tombam. Então imagina, então essa pessoa foi um potencial de contágio e morte na pandemia, porque não aceita agulha. Que pessoa consciente bolas é essa? Que tomba, desmaia diante de uma agulha. Pode ter sido uma pessoa que ou foi torturada em outra vida, ou torturava. Nem ela mesma se conhece. Porque se fosse consciente, aceitaria picada numa agulha pelo sacrifício de não ser potencial de contágio. Então nós estamos descartando tudo que não é consciência. É muito fala bonita para não dizer nada. Harry Potter contraria, em sua mecânica, a psicologia de algumas escolas. Tem uma escola Eubiose, por exemplo, que não aprova, pelo menos ela não vai te convidar a ter um desdobramento lúcido. Por quê? Porque se você ter um desdobramento lúcido, você não precisa mais dela. Você vai começar a saber o que está por trás dos mistérios. Aí um fulano lá pega e diz que é brincadeira de criança. Inclusive tem um episódio de que alguém falou assim que viagem astral, viagem mental, é igual ao Harry Potter. Ele acertou mesmo na sua crítica negativa. Harry Potter retrata muito próximo de como é a mecânica dos planos unificados, ou seja, livres, onde você já não tem mais barreira para as coisas acontecer. Por isso que foi inventado um plano físico. Porque alguns, muito poucos, uma minoria, como acontece hoje com a política, se adonaram dos valores desses poderes, desses planos. Então, o corpo físico barra. Então, por exemplo, você nunca vai mover nada com a mente. O que você pode fazer é pegar as mãos, instrumentos de manas, manas é mente, no sânscrito, e você criar uma coisa que amanhã ou depois vai se deteriorar, vai se perder. Então você consegue fazer aspectos do pensamento, materializá-lo, mas não pode mantê-lo. É aquela filosofia que eu falei, que eu acabei criando uma filosofia de que somos o elemento 115 ambulante. A gente pode criar, pode ser criado, mas não pode ser mantido. Então, qual é os poderes retratados no
conto lúdico de Harry Potter. Volitismo seria o quê? É o pegar e ver uma coisa e colocá-la em outro lugar. Que é também aqui chamado, quando isso raramente acontece fisicamente, não sabemos se algum dia aconteceu, se não foi ilusionismo ou se não foi charlatanice, que é a telecinésia. E você conseguir movimentar instrumentos físicos com um poder que não é físico. Teria que estar muito aberto e desajustado o corpo físico para que um poder desse, né, eletromagnético, porém mental, conseguisse movimentar algo físico. Você só movimenta coisas físicas, geralmente, com combustível físico. Pode-se mover com magnetismo, algo físico, mas desde que esse magnetismo seja físico, não de outros planos. Então, por isso que você mesmo desejando, batendo o pezinho, tomara que aquele cara do Ordem Sinárquica fique mudo, não me persiga mais, não fale das coisas embustadas que ele acredita que eu faço. Você não vai conseguir. Se eu me bloquear lá onde isso acontece, você vai receber aquilo que você presenteou. Então, mais outros poderes característicos, bem peculiares, dessa mecânica astral mental de Harry Potter, e que a gente passa todas as noites, querendo ou não, inconsciente ou consciente, também temos a levitação. E a levitação não é feita com vassouras. É mais fácil você, com o seu poder mental astral, fazer uma vassoura e andar por aí, ser jogada, que esse é o risco se abrisse os planos agora. Se você tem um inimigo, você poderia se aproveitar disso. Isso seria coisa de mago negro autêntico. Você pegaria qualquer instrumento e desferiria mentalmente em direção ao outro. Por isso que foi fechado. Porque na Atlântida a gente usou mal. Senão não existiria, gente, plano físico. Plano físico é um adereço. É a mesma coisa, você tem orelha. Você não precisa de um brinco. Mas você pode colocar um brinco. Para o quê? Para causar. O brinco parece que está segurando a orelha. Na verdade, está perfurando a orelha. É o que acontece com o plano físico. É um adereço desnecessário, mas no caso da orelha estar seccionada, um brinco talvez, né, disfarce e segure. Os planos espirituais, esses que já são pele do espírito, estavam desvirtuados pela raça anímica que estava ali. Nós não tínhamos ainda corpos físicos. Por isso que a gente via tudo. Isso, por exemplo, de hoje a gente esperar milagre, mágica, a gente se deter a pagar caro para ouvir o que a gente quer ouvir, né? Milagres, conforto, soluções. A gente paga para ver filme, a gente paga para ir no cinema, para ir no circo, no teatro, porque a gente já via essas mágicas acontecendo com olhos abertos, só que não eram esses olhos. A gente tinha até esse corpo que a gente sonha. Aí agora vem uma pedra que cobre a roupa disso, que a providência pensou. É a forma de filtrar essa gente, porque não tem como acabar com a evolução. Senão a alma já teria sido queimada no fogo, aquele religioso do inferno que não queima nada. É um fogo psicológico. Porque ou você usa o fogo para acalentar, para iluminar, ou para destruir. É a ambiguidade da realidade. Então o Harry Potter fala muito disso. Também de adivinhar pensamentos. Por exemplo, hoje me aconteceu, estou de férias, coletivo. Eu pego uma carona até a próxima rodovia, onde está o primeiro mercado, com meu irmão, que não está de férias, ele trabalha por conta. Meu irmão e meu pai estão ali, nós estamos em silêncio, eu estou pensando em que conversar, né, naquela breve viagem, muito curta. Eu pego meu irmão, me vem uma ideia. Você já fechou aquela parceria com o fulano de tal? O meu irmão
simplesmente estaciona o carro e olha para trás. Eu estou no carona. E ele, cara, tu tirou da minha boca. Eu estava pensando em te perguntar isso, porque eu conheço a pessoa de uma forma mais presencial, mais aproximada do que o meu irmão. E meu irmão, cara, eu tô surpreendido. Como é que tu adivinhou o que eu ia falar? É isso é intuição. É um dos poderes astrais mentais. Ah, mas intuição é do plano causal. Não, não é nem do plano causal, é do plano búdico. Acima ainda. Porque Atman nem intuição tem, Atman é. Mas o que que acontece? Chuva cai de cima para baixo. Quem diz aí, ó, nas eubiose da vida, que plano astral, plano mental e os outros planos superiores não vê o físico, então não convide as pessoas a procurar poderes desnecessários, infantis, imaturos, de ginas, que é só para os mestres, para pegar corpo físico e ir para o astral. Para que se você já tem um representante astral? E como assim não vê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que essas pessoas não transmitem conhecimento. Constelação familiar, eubiose, psicanálise. O Freud, olha só, ele descobriu os problemas previstos na libido porque era um velho tarado. Tá? Ele traçava sua própria cunhada. E ele descobriu, ó, que todo ser humano agora é feroz e libidinoso. Não, ele é. Mas alguns como ele são. Não é toda a humanidade. Não foi uma descoberta. Ok? Descoberta você vai fazer com essas coisas aqui. Se lançar a experimentar a experiência da sua vida. Vivo, morto, acordado ou dormindo. Isso é iniciação. Tanto é que você tem os batismos. Né? Você teve um batismo acástico. Cada vez que morreu e voltou. Se batizou de novo lá na caixa, sem forma. Perdeu todos os corpos da outra vida e muitas outras vidas. E numa vida você só paga karma daquela vida passada. Ok? Senão você não suportaria, você não ficaria aqui. Todo mundo morreria, a evolução estaria simplesmente interrompida. Seria um fracasso. Ninguém ia conseguir ficar aqui, todo mundo se mataria. Então você pega, passa pelo batismo acástico, começa a tomar, veja, consistência mental, no plano mental, quinta dimensão, algo de sentimental no plano astral. Veja, vai tomando cores, você estava no preto, pega um azul índigo do mental, agora você pega o vermelho, né, a energia viva, a vivacidez do astral, pega o amarelo, quase claro, solar do etérico, e agora você entra de novo num preto inconsciente, que é o plano físico. Olha quantos batismos você teve: acástico, mental, do ar, você teve o batismo do fogo no astral, quando o sangue entra em você, você depois tem o etérico com a água, e depois corpo físico. Você é batizado, você é iniciado só de nascer. E quando morre, isso se repete, só que ao inverso, como as eras, até você chegar no religare natural. Ninguém te conduz, não, o seu espírito para lugar nenhum. Principalmente um apologista nazista como Bert Hellinger, que escreveu uma carta de amor praticamente platônico para Hitler, dizendo que ele entendia ele. É impossível a consciência entender a inconsciência, a não ser piedosamente se afastar dela e deixar ela por conta, para que aprenda a ser consciência. Então, o que acontece nesse interim, que não é do corpo físico, como aconteceu comigo e meu irmão, nossos mentais estavam sincronizados. Nós somos vibração, gente, a gente não é coesão. Coesão está ao serviço da vibração. Tanto que todo mundo tem um som. Por exemplo, hoje eu tive um desdobramento astral e eu
Vi uma pessoa, estava virada dentro do seu corpo. Como assim? Claro, porque o corpo astral ele compenetra a matéria. Então eu estou enxergando dois corpos transpostos. A pessoa só não teve um desdobramento astral comigo porque ela estava dormindo em alma. É isso que você chama de sonho. Quando o sonho acontece, a alma também está dormindo, ela está sonhando. Vocês percebem? Então a gente sonha lá e acolá. Então, quando o corpo dorme, a alma dessas pessoas que não praticam, ou aquelas pior ainda que reprovam, não praticar e reprovar é um absurdo, sabe? É uma de tamanha imaturidade que a pessoa ela dorme em alma também. E se você olhar, se você está lúcido fora do corpo, nos planos unificados, livres, por isso que você flutua lá, por isso que você mexe com as coisas lá, e não aqui. Aqui encarcera, por isso que o espírita diz que isso aqui é um exílio, está certo? Você vai ver que a pessoa ainda dorme. Então ela não move nada, ela não fura a bolha do sonho. Mas é bom para quem está lúcido consegue entender isso. Por isso que é bom, é correto alguns estarem atrasados e outros avançados, porque o avançado avança muito mais e faz o atrasado avançar. Porque daí ele tem tempo, aquela pessoa está parada, está inerte, e você consegue estudar a constituição do ser humano na sua parte oculta não vista aqui, que é a própria medicina, mais avançada que seja, a própria física, química não compreende e não pode compreender. Porque é o atraso, a alquimia virou química. A metafísica virou física. A astrologia real, ou astroteurgia, virou astronomia e astrologia de feira. O acesso aos arquivos acásticos virou constelação familiar, sendo que essas famílias não é a mesma que você tem sempre, mas tem uma família única monádica, sua comunidade monádica, que é para sempre. E isso tudo é retratado em filmes ocultamente, como Harry Potter, que você não compreende e entende como brincadeira de criança. Paz reverencial a todos.